Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Dando continuidade aqui à nossa playlist das melhores partidas do Mago de Riga, Mikhail Tal. A gente tem aqui o Tal jogando contra Adrian Michalchichin. É um jogador da Ucrânia que joga pela Eslovênia e é um grande mestre, um forte jogador. Essa partida aconteceu aqui no Campeonato Soviético, no ano aqui de... deixa eu ver se eu tenho o ano, 1978, tá bom? Quinta rodada. Campeonato Soviético, pode ter certeza que são só adversários pancada aqui pra cima do Mikhail Tal. Vamos dar uma olhada nessa partida espetacular. O Mago de Riga abre aqui com o cavalo F3. Eu não lembrava que ele tinha esse costume de jogar abertura rete. Eu falei isso no vídeo anterior, né? E agora eu tô vendo bastante. D5 foi jogado, C4, E6. Temos aqui D4, cavalo em F6 e aqui cavalo C3. Então, transpôs aí para um gambito da dama recusado, que é quando as brancas jogam D4, C4 e as pretas jogam com D5 e E6. Aqui C6 foi jogado fazendo uma formação semi-eslava, é o nome que recebe essa formação. E aqui bispo G5 foi jogado pelo Mikhail Tal, cravando o cavalo, D por C4 e aqui E4, Mikhail Tal já agarra aqui o centro. B5, o Adrian aí, Michalchichin, ganhou um peão, ele segura totalmente a rapadura agora e leva esse A4, aqui o Mikhail Tal tenta quebrar aqui essa estrutura de peões. Bispo B4 foi jogado cravando o cavalo e agora A por B5. C por B5 e aqui E5 atacando o cavalo que está cravado. Aqui só tem uma maneira, H6 foi jogado, bispo H4 e agora G5 tentando salvar a peça. No entanto, aqui o Mikhail Tal vai para o lance, cavalo por G5 aqui, que não é uma novidade, não é um sacrifício nem nada disso, porque ele vai recuperar a peça, né? Mas já temos uma partida bem agressiva aqui, bem interessante. Aqui cavalo por G5, então foi jogado H por G5, bispo por G5. O cavalo tá atacado, não pode sair daí, né? Senão tá caindo a dama não consegue sair com cheque, então não vai ter jeito, o Tal vai recuperar a peça. E não precisa ter pressa. Cavalo de bem em D7 foi jogado, dama em F3, colocando mais pressão aqui em F6, torre B8. Ah, e também atacando a torre, né? Agora que eu vi. Jogou torre B8, falei, ué, tava atacando a torre também. Então, principalmente, né? E agora E por F6, então foi jogado, Mikhail Tal recupera aqui a peça. E bispo B7 atacando a dama. Dama G3, torre G8 e agora? Que partida agressiva. O Adrian Michalchichin não vai mais dar roque. A partida é bem agressiva aqui. Bispo E2 foi jogado, dama B6 e agora roque pelo Mikhail Tal. E bispo D6 atacando a dama. Olha só, jogador agressivo indo pra cima aí do Mikhail Tal. Dama em H4 foi jogado e agora B4. Como é difícil jogar contra esses caras da União Soviética, né? Olha a posição aqui do Mikhail Tal, galera, né? São 3 peças para cada um e aqui o Mikhail Tal tem um peão a mais. No entanto, o Michalchichin aqui tá com um ataque muito forte. O cavalo foi lá para D1 agora e aqui dama B5 foi jogado protegendo o peão aí de C4 e também colocando pressão aqui no bispo de G5, que já está atacado 2 vezes, e agora F4 protegendo. Aqui dama D5 foi jogado, colocando forte pressão, ameaçando checkmate aqui em G2. Bispo F3 protege e agora dama por D4, cheque. O Michalchichin aqui recupera o peão para cima do Mikhail Tal, rei H1 e cavalo C5. Resolveu jogar no rei no centro, tá jogando com estilo, tá jogando com agressividade, tá difícil aqui pro Mikhail Tal. Dama em H7 atacando a torre vai lá para F8 e agora F5. O Mikhail Tal já começa a querer castigar o rei que não deu roque. Olha que instrutivo isso, F5 tentando abrir linhas. Aqui temos bispo por F3, torre por F3 recuperando a peça e aqui cavalo B3 atacando a torre. E nessa posição o Mikhail Tal é difícil de achar um lance aqui, né? Porque se você for tentar tirar... A torre tá aqui protegendo o cavalo. Esse cavalo não pode sair daí de jeito nenhum. Se você jogar aqui, sei lá, a torre A6, tá caindo aqui o cavalo, consequência de checkmate, né? Tem checkmate aqui na fileira do fundo. Então o que você vai fazer? Jogar um lance como torre B1? Não foi o lance jogado. Mas se jogasse torre B1, dama E4 aqui realmente coloca problema, né? A torre já fica sem casa. Então é difícil de achar um lance. Mikhail Tal vai para o melhor lance aqui da posição. Torre por B3 aqui jogado pelo Mikhail Tal. Então agora C por B3, o Tal sacrifica a qualidade e agora segue com o cavalo aqui na casa de E3. Não se preocupando aqui com o peão de B2, não foi capturado esse peão agora, mas se tivesse jogado aqui, não foi o lance jogado, dama por B2, aqui torre e F1 talvez seria uma possível continuação. Poderia ser
jogável essa linha, talvez fosse até bom para as negras isso, mas aqui o Mikao Xixin preferiu jogar com dama em E4 e o Mikhail Tal segue agora com dama em H5, né? A ideia é que agora o peão não pode capturar lá em E6, senão tá caindo aqui a dama, então dama em H5, agora sim, agora bispo C5 foi jogado atacando o cavalo e aqui F por E6, o Mikhail Tal não se preocupa, aqui sacrifica agora o cavalo, bispo por E3 foi jogado, o Mikhail Tal tem agora uma torre a menos já, porque ele tinha sacrificado a qualidade, agora sacrificou uma peça, tem uma torre a menos. E agora o Mikhail Tal segue aqui com torre D1, olha as torre E1 cravando aí o bispo, olha que posição maluca o Mikhail Tal com uma torre a menos cravando aí o bispo. Uma outra possível continuação aqui nessa posição, deixa eu só recarregar aqui a tela, tô no lance 29, porque ele não tá fazendo as cores lá que eu gosto. Vou recarregar aqui a tela, vamos ver se resolve. E aí já faço para vocês aqui. Olha só, no lance 29, por algum motivo não tá carregando aqui o... Ah, já sei o que aconteceu. Perdão, galera. Pronto, agora sim. No lance 29, vamos lá. Pronto, agora aqui foi habilitado. No lance 29. Aqui se ele tivesse jogado, né? Bispo por E3 foi jogado e aqui torre E1. Aqui se o Mikhail tivesse jogado bispo por E3 também ia para uma linha fantástica. Mikhail tá jogando com uma torre a menos aqui. Poderia seguir aqui com dama por E3 e agora E7. Que é isso, Rafa? Dá para jogar isso daí mesmo? Dá. É muito maluco, né? Depois de torre G8 aqui poderia seguir com torre D1 agora, preparando ataques, todo tipo de ataque. Um possível lance aqui seria dama B5, se fosse vez das brancas, né? Indo aqui para o checkmate. Então, para se defender disso, dama G5 seria praticamente forçado, atacando a dama e atacando o peão de G2. Aí, dama F3 renovaria todo tipo de ameaça aqui de checkmate. Aqui, então, dama B5 controlaria os cheques. E agora, dama em E4 seria uma possibilidade aqui. De olho na casa de D4 aqui. Então, olha que legal, né? Torre G5 seria uma possibilidade para cobrir, depois de dama D4, cobrir com torre D5. Mas depois de dama por D5, dama e torre toma, a gente teria um final ganho para as brancas, porque o rei não pode se mexer, a torre não pode sair da fileira do fundo e as brancas vão jogar peão aqui. Um final fácil aqui de vencer para as brancas. Seria espetacular também essa variante, né? Quem diria que aqui poderia jogar bispo por E3 e iria para um final vencedor. Mas aqui são seres humanos. Torre 1, Mikhail Tal continua jogando de uma forma espetacular. Vai jogando com uma torre a menos de qualquer maneira. Torre B5. Agora o bispo tá cravado. Olha que fantástica a posição. E agora dama D1 aqui pelo Mikhail Tal. O que ele tá fazendo? Torre D5 agora foi jogado. O Mikhail Tal tava ameaçando aqui alguma coisa parecida com checkmate. E agora a torre D5, então foi jogado evitando. E agora a dama tá atacada, o bispo tá atacado. O Mikhail Tal joga com dama em A1. E aí o Mikhail Xixin fala, beleza, um bispo aqui. Agora eu tenho uma torre e um bispo a mais. O que você vai fazer, Mikhail Tal? Pelo amor de Deus, estão acabando as peças aqui, tá parecendo Krikor. E nessa posição, então, o Mikhail Tal vai para uma sequência de arremate, se você quiser dar pausa aqui nessa posição e tentar encontrar aqui a sequência de arremate do Mikhail Tal vale a pena, né? Eu fiz a partida, o vídeo da Imortal do Krikor, né? E ele vai sacrificando tudo e eu fico aflito lá que vão acabando as peças do Krikor, né? E ele consegue dar o mate lá com o que sobrou. É fantástico, uma partida incrível, maravilhosa, uma das mais incríveis que eu já vi. E aqui então, torre por G5 foi jogado e agora é a vez do Mikhail Tal e eu espero que você tenha encontrado. É isso aí, dama A4 indo pro mate. Aqui vai levar checkmate o Mikhail Xixin, ele joga o lance rei D8 e aqui leva dama D7 checkmate. Uma partida espetacular aqui do Mago de Riga, né? Claro que depois de dama 1 aqui pelo Mikhail Tal, o erro do Mikhail Xixin foi capturar esse bispo, né? Foi fominha aqui, capturou ameaçando o mate, por que não, né? Mas aí levou essa sequência aqui de checkmate. O que daria para ele ter feito aqui? Talvez um F por E6 aqui, segurasse um pouco a partida, né? Torre por E3, dama F5 seria uma possibilidade atacando o bispo. Dama A4, cheque, rei D8, agora não tem mais mate. H4 protegeria o bispo. Dama F1, cheque, rei H2, por exemplo, e torre por G5 seria uma continuação bem agressiva para as negras. Mikhail Tal ia provavelmente ter dificuldade. Aqui ele não ia poder capturar em G5 por conta de dama F4, dando cheque e ganhando a torre na sequência. Se cobrir de torre tá levando até mate. Então a posição seria muito perigosa. Teria que jogar um dama C6 aqui provavelmente
o Mikhail Tal. Seria um bom recurso aqui da posição segurando o mate, mas aqui até mesmo poderia as pretas irem para simplificação e jogar esse final bem jogadinho. O Mikhail Tal consegue empatar aqui. Enfim, se o adversário errar, ele quem sabe até ganha, né? Mas aqui as brancas, apesar de 2 peões a menos, empatam. Já tá de cara recuperando um dos peões, tem um peão passado, os peões enfraquecidos. É um final onde as brancas garantem o empate. Então aqui escorregou, né? O Mikhail Shishkin escorregou com esse lance, poderia jogar esse. E estaria no jogo ainda, né? Estaria no jogo. E vamos dar uma olhada aqui na precisão, aqui no relatório do chess.com, olhar a precisão dos jogadores. Mikhail Tal, né, sempre mantendo uma média muito alta aí de precisão, 97,5% de precisão para o Mikhail Tal, 85,5% de precisão aqui para o Adrian. Aqui foi aquela sequência do Mikhail Tal, o computador preferia lá o bispo por E3, né, falava que estava ganho, aí aqui o Mikhail Shishkin conseguiu se segurar, mas aí não teve jeito, foi capturar lá o bispo e foi para a sequência do checkmate. O Mikhail Tal conseguiu mais essa belíssima vitória. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.